Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da segunda temporada do Papo Show. Eu me chamo Ana Carolina Grins e sou a host desse podcast. Quem está chegando agora, só gostaria de lembrar que o propósito do Papo Show é deixar um legado para as próximas gerações, contando histórias que inspiram, encorajam e emocionam. Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, com a Micheline Grins Twigger. Ela é filha de Adair Grins e Geni Grins, irmã do Marlon Grins. É casada com John Twigger, mãe da Sofia e da Gaia. A Michi, a minha prima mais experiente, ela é acionista, membro da terceira geração da família empresária da Piccadilly. Foi diretora de exportação por muitos anos aqui na empresa e hoje ela atua como presidente do Conselho de Família. Bom, a gente vai falar sobre vários assuntos nesse podcast, de carreira, relacionamento com o cliente, networking. A Michi é uma mestre em networking, ela vai contar tudo pra gente. Como fazer amigos e influenciar pessoas. A gente vai falar de viagens. Como é morar no exterior? A Michi hoje mora na Inglaterra. Então, gente, não saiam daí. Esse podcast vai ser muito divertido e eu tenho certeza que a Michi vai ter, assim, muitas dicas show para compartilhar com a gente aqui. Então, quem ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve no nosso canal no YouTube. Esse conteúdo também está disponível no Spotify. Deixa teu like, ativa o sininho para não perder esse conteúdo e também nos ajuda compartilhando com o maior número de pessoas. Michi, que bom te ter aqui, minha prima amada. Tô muito feliz de te receber aqui pra gente bater esse papo show. E eu gostaria de começar, então, contando a tua história, né? Então, Michi, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui comigo batendo esse papo show. Primona, tu sabe quanto eu te amo e é um prazer, um orgulho enorme poder estar aqui, né? Sempre é um momento especial a gente estar juntas, estar com a família. E, em especial, se a gente puder, né? Eu acho lindo esse teu projeto, tu sabe, já te falei o quanto eu te estimo e tenho orgulho de ti. E se a gente puder inspirar outras pessoas... E se a gente puder inspirar uma só, já valeu a pena, né, primona? Com certeza. Esse é o principal objetivo desse legado que a gente quer deixar para as próximas gerações. Então, são tantas histórias maravilhosas. Exato, é. E nós somos as primas mais experientes também, né? Isso mesmo. Eu sou a mais e tu é a segunda. É uma responsabilidade sempre ser a que nasceu antes, né, Michi? É verdade. É. Mas, Michi, quero começar, então, esse papo pedindo para tu compartilhar com a gente como iniciou a tua trajetória no calçado, na empresa. Eu acho que é sempre bacana, todo mundo que está assistindo gosta de saber como que as histórias começam, como que as carreiras começam. Acho que as histórias inspiram, né? Bem, a gente tem a manhã toda para falar disso? Não, né? Olha, temos bastante tempo. Não, mas, bem... Nós somos uma empresa familiar, né? E eu, tendo sido a primeira neta, eu não tinha outro sonho na minha vida senão trabalhar aqui na Piccadilly. Começou tudo muito cedo, né? Meu pai, né? Os nossos tios, nosso avô aqui na empresa, sempre, né? Então, eu lembro de histórias da família dizendo que quando foi inaugurada essa parte aqui, né? Do prédio... que o vô me colocou na esteirinha da costura. Que legal, sabe? Olha só. Pena que não tinha fotos da época nem nada, né? E eu fui na esteirinha e tinha uma tia, por parte da minha mãe, que trabalhava. Então, essas são as histórias que contam, né? Então, meu pai sempre trabalhou muito, e até em final de semana, então eu sempre vinha para o escritório, como vocês, né? Sempre a gente estava aqui dentro. E eu... Desde pequenininha, eu achei até hoje pedi para uma moça que trabalhava aqui, a Sueli, ela me mandou um bilhetinho, Ana, que eu mandei para ela. Amanhã não vou poder estar aqui porque vou no oculista de Porto Alegre, eu posso te mandar o bilhetinho da sua amiga louca, já era louca ali, né? Feliz. Enfim, então eu ajudava no escritório, ajudava na parte de rótulos ali, né, que a gente tinha que despachar, os caminhões saíam, especialmente em sexta, e a gente tinha que preencher os rótulos das... Então, a tua primeira atividade foi no escritório.
Mas ajudando meu pai, eu não recebia nada por isso. Sim. Eu tinha 10 aninhos. 10 anos. Essa cartinha que a gente achou era dos 10. Que amor. E daí eu sempre ajudava meu pai, ele fazia parte dos salários todos, ele sabia o nome de todos os funcionários, quando até a empresa ter os 500 funcionários, ele sabia todo o nome completo. Enfim, eu ia junto com ele, ajudava a pôr o dinheiro no envelope em final de semana. Olha só. Aquele carpete, né, ali. Enfim, então, minha vida era aqui. E quando eu estudava no primeiro grau, quando começou assim, o que tu vai fazer da vida e tal, a gente começou a visitar escolas, e eu descobri que tinha o Senai em Novo Hamburgo. Curso técnico, né? A Escola Nacional da Indústria, né, de calçados. E lá, então eu só tinha 14 aninhos, e daí eu voltei para casa e disse, eu quero estudar lá porque eu quero trabalhar na Piccadilly. E daí, imagina. Eu já, muito cedo, já voei um pouco as tranças, né? Eu me lembro, assim, sempre a prima mais velha é uma inspiração, já te falei várias vezes isso. Eu me lembro quando tu foi morar em Novo Hamburgo. Isso. Eu me lembro até hoje, tinham poucos prédios em Novo Hamburgo, né? Eu lembrava, eu passava na estrada, a gente via lá o prédio que a Michi mora, eu achava aquilo... Meu Deus, a minha prima que mora fora. eu já achava aquilo, assim, o máximo, sabe? Uma coragem, então eu achei muito legal. É lógico, eu fui morando com meu primo mais velho por parte da minha mãe, que até hoje, né, é muito presente na minha vida. 10 dias depois que eles casaram, eu fui morar com eles. Hoje eu entendo o que eu fiz. Mas graças a Deus, eles têm uma família linda hoje. Enfim, foi uma experiência maravilhosa. E daí a ligação, todas as férias a gente tinha que fazer estágios aqui, né? Também, então eu me apaixonei. A gente aprendia. Eu tenho sapatinhos da época também, eu até tenho que tirar fotos. Mas eu não tenho esse dom que tu tens para criação, nem para na produção, né? Porque é muito focado ali. E daí, quando eu terminei o curso, eu vim aqui para Piccadilly, eu fiz um estágio em todos os setores e era uma época que já deve ter aparecido aí, né, na história, no legado, na linha do tempo, que era uma época em que a Piccadilly estava produzindo muito para exportação. 70% da produção era focada aí e só um pouco para o mercado interno. Nessa época, 1989 foi. E daí eu fiquei um pouco, né, assim, no setor do Renato, do Humberto, né, e teu pai nas vendas e tal. E daí o Tibúrcio, meu querido tio também, convidou se eu não queria ser gerente da loja Piccadilly. Porque daí não tinha muita posição aqui dentro, porque, né, graças a Deus a Piccadilly decidiu depois, né, investir no mercado interno e tudo mudou. E daí eu aceitei o desafio. Que ano foi isso? 1900, a gente tinha uma lojinha aqui embaixo. Sim, a primeira era aqui. E daí ela abriu em 1992. Em 1991 eu já estava, né, tinha carteira assinada e tal. E daí foi que a gente abriu a loja lá onde era Samparelli, era ali, né? Samparelli, isso mesmo. Uma fábrica de calçados na época. E que era um ponto, a gente queria aproveitar o turismo para promover a marca, né? Que hoje é sinônimo, né? Foi uma baita inovação, aquela loja exato. Na beira da estrada, acho que foi a primeira, né, que teve, assim, da nossa região eu aqui. acho que já tinha tido uma, mas da empresa direto foi a primeira, né, da marca própria. E aí foi uma experiência incrível, eu era jovem, não tinha, né, tanto conhecimento na área comercial. Mas, como tu disse, eu sou apaixonada por pessoas, adoro conexões, e eu acho que, assim, não ter toda a experiência em termos de compras, né, eu fui aprendendo junto com o apoio de toda a segunda geração, o Tibúrcio, o Paulo, meu pai, como também, né, o bicho, tu tem que, né, trabalhar direitinho, o vô também, eu tenho certeza que ficou muito orgulhoso, né, da primogênita talvez ele se preocupava que era só meninas, mas já estavam interessadas, né, que só era eu. Quer dizer, naquela época já estavam todos aí, né? Mas enfim, foi uma experiência incrível, mas muito puxada, né? Eu trabalhava de sábado, não tinha folgas, a gente trabalhava final de semana e eu era jovem. Tu era gerente da loja, né? Eu era gerente da loja. Tu comandava toda a operação. E a gente tinha outros também, pessoas maravilhosas que passaram pelo
pela história do varejo, né? E daí eu tive um pequeno problema de saúde, tu te lembra, né? Me lembro. Uma isquemia transitória e tal. E eu já queria, eu senti que o lado, assim, que eu queria seguir era comercial, né? Que eu gostava de promover a nossa maravilhosa Piccadilly, conforto da Piccadilly e tal. E eu sempre gostei de línguas e de viajar, né? E daí eu tava fazendo inglês e pensei, puxa, a Piccadilly tá indo tão bem que talvez eu possa contribuir na empresa e não no varejo, né? Porque o varejo tava super bem. E daí eu decidi ir pra Inglaterra, em 1993, ali em julho. Depois desse 93. Susto, da saúde, que eu pensei, puxa, eu podia não estar aqui, né? Dessas coisas e... Acho que talvez aí vem também um pouquinho dessa alegria de viver, de pensar, sou grata de estar aqui, né? E daí a Michi voou as tranças. Que idade tu tinha quando tu foi embora? Eu tinha 20. 20. O pai teve... A gente fez assim um leque de pessoas, de network já naquela época, para convencer o meu pai. Até uma professora de Novo Hamburgo falou com o pai para que ele deixasse eu ir, que seria bom para mim, porque a ideia era que eu aprendesse inglês. E daí, né, quem sabe poderia contribuir para Piccadilly. E aí, quando tu foi para lá, tu teve vários trabalhos lá que tu fez, né? Acho que isso é legal de compartilhar como que tu começou lá, Exato. Bem, a tua experiência. Eu acho que trabalho só enobrece, né? Nossos pais diziam, nós todos começamos a trabalhar tão cedo. E eu acho que ensina muito, né? E isso para essas novas gerações, né? O meu pai disse, então, 3 meses, né, que ele me financiava, mas eu gostei tanto que eu quis ficar mais, né, tu me visitou, tu sabia como era, mais tarde. E daí eu pensei, puxa, eu fiz trabalho simples para começar, né, eu fui babá, e eu te contei eu me lembro disso. A família com a qual eu fui a primeira babá, eu fui esse ano no casamento da menina. Sério? Nossa. Foi lindo. Eles disseram que eu estava mais feliz que muitas pessoas da família, que eu estava no casamento. E também a minha mãe brincava comigo, né? Porque o que eu queria? Eu queria um dinheirinho extra para poder ficar lá e poder curtir, porque eu fui para Londres, né? Acho que a gente não chegou a comentar, eu decidi ir para Londres com uma amiga. E através de uma prima da minha mãe também, ela ajudou, ela morava lá e ela indicou onde a gente podia ficar. Assim, super simples, isso que eu digo, né, a gente aqui tinha todo o conforto do mundo, né, graças a Deus, e lá a gente compartilhava o banheiro, era simples, mas a gente estava feliz. Aí depois no consulado e também, né? Isso foi na segunda vez, até faxina eu fiz, né, porque eu queria ficar lá, e daí na segunda vez, sim, que nessa trajetória, né, foram várias indas e vindas, então eu tive esse período lá, por quase 2 anos, e daí eu voltei pra cá. Isso, 2 anos duas depois. Vezes, né, eu voltei, e sempre que eu voltei, eu quis, o teu amado pai, meu amado tio, dava uma oportunidade pra mim, porque eu só queria trabalhar na Piccadilly, então, quando eu voltei da primeira experiência em Londres, eu trabalhei em importação, lembra que a gente importou alguns sapatos para tentar vender aqui? Sim. Depois o Xande já estava conosco. E depois que eu voltei para a Inglaterra a segunda vez, sim, eu me especializei em inglês, né, para ter os certificados todos, e fiz um MBA lá. E daí, depois eu tive essa experiência maravilhosa também fora, né, que sempre dizem, a gente trabalha em empresas familiares, e pensa, puxa, de ter a experiência de trabalhar em outro lugar. E então trabalhei de estagiária na Amex, fiz alguns trabalhos assim, em uma outra instituição. E daí sim, eu tive essa experiência incrível de poder representar, que a Embaixada do Brasil representa o Brasil no exterior. Esse é o grande papel, né? Nossa, muito legal. É uma experiência super rica e que te traz um network incrível, né? Exato. E que se transfere para cá, né? Sim. Porque o que a gente fez depois, o meu papel na Piccadilly, era representar a Piccadilly de alguma forma pelo mundo, né? Que era o papel de lá. Então, sim, com certeza. Foi uma experiência incrível. Até, eu sempre digo, a Piccadilly é uma marca internacional. E dá um orgulho imenso, assim, quando a gente viaja. Hoje já são tantas lojas no exterior, mais de 40. E eu fui recentemente para a Coreia do Sul.
E eu vi a marca lá tão bem trabalhada, tão bem exposta, um produto, né, muito desejado, assim, um trabalho incrível. Eu sempre falo, tu foi uma das pessoas, assim, que ajudou a plantar essa sementinha em tantos lugares no mundo todo. E é um orgulho. De Igrejinha para o mundo, né? Uma cidade de 30 mil habitantes, né, levando, né, o nosso produto feito com tanto carinho aqui para o mundo todo. E eu tenho certeza que muitos dos negócios que a Piccadilly fez foi por conta, né, desse networking, desse carisma. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, né, mas assim, que esteve por trás, mas né, com trabalho. certeza a gente fala, a Michi é a nossa RP oficial, a rainha do relacionamento, né, e isso ajuda muito a fazer negócio, enfim, né, mas a gente falou um pouquinho então da tua carreira, como que tu foi pra Inglaterra, desbravar, né, com muita coragem, eu acho. Exato, que tu largar na época, tudo... 30 anos atrás, prima. Sim, eu até tava aqui pensando enquanto tu tava falando hoje, é muito mais fácil tu ir pro exterior, com toda a tecnologia, a gente pode falar por vídeo todos os dias, exato, a gente não sente, e eu me lembro que eu e tu, a gente se ligava uma vez por semana para os meus pais a cobrar, imagina as contas. Sim, imagina. E daí de vez em quando pro vô e pra avó, pros tios, e eu mandava, a gente trocava cartinhas, e a minha prima que me escreveu. Aqui tem cartinhas, ó, quer dar uma olhadinha depois. A Michi, ela guarda tudo. Elas, né, porque senão ficaria tudo, mas é de 94, 95. A Outubro já é um sucesso. Sim, enfim, né, tem muitas histórias legais muita aqui. História. Olha o logo da Piccadilly, prima. Fitas gravadas, lembra as fitas cassete gravadas olha, então assim, era a forma que a gente tinha, né, para se comunicar. E aí, quando a gente ia te visitar, nós ia pra pesquisa, era uma choradeira na hora de ir embora, né? Era aquela coisa, porque não era que nem hoje, assim, né? Tu tá conectado o tempo todo, então muita coisa mudou, né, Michi? De lá lindo, pra cá. Né, que a gente teve essa oportunidade, porque imagina, eu estava lá, os meus pais preocupados, né, a primeira vez, e o tio Paulo e o Dinho do Tibúrcio vieram e puderam falar pro pai, ela me está bem, tá tudo ok. Sim, aliás, eles foram os primeiros a conhecer o John. Sim, sim. Antes mesmo dos meus pais. Enfim, essa trajetória, então, da Piccadilly, só para finalizar, eu também, daí, meu tio Paulo Amado sempre me deu essas oportunidades, daí eu voltei outra vez, ajudei no mercado interno por um tempo, também ali um papel de ver o carinho pela marca Piccadilly. A gente começou o Clube das Consumidoras ali naquela época. Foi muito legal. E daí, depois que eu fiz o MBA, né, eu voltei essas vezes porque eu acabei me engatando com o meu inglês em 1993, por isso que eu voltei várias vezes, né. E daí, quando a gente decidiu que queria casar, casamos aqui no Brasil e tivemos uma experiência lá, e eu disse, quero ter meus filhos no Brasil. Então, meu marido deu essa oportunidade maravilhosa, e daí... Vocês ficaram 12 anos, né? Ficamos 12 anos. E daí, teu pai disse, Michel, eu disse, será que teria uma oportunidade? Daí ele disse, tu já tá, né, tu é expert in English, se tu quiser, tu pode me ajudar na exportação, mas tu vai ter que aprender espanhol. Daí, lá na Inglaterra, eu comecei a fazer uns cursos particulares e era muito entediante nas aulas lá, porque eles ficavam 2, e eu pensava, meu Deus, vamos contar até 10, eu sei. Daí eu fiz aula particular, mas enfim. E daí sim, que depois, eu não sei se a gente fala agora, mas dessa trajetória depois da exportação, que foi, eu acho que, meu maior legado, e de poder contribuir, né, com a equipe que já estava formada, junto com o teu pai, né, para construir essa linda história. A gente até tem umas fotinhos, né, que a gente pode mostrar aí, mas... Bem, até isso é bacana, né, tu fala, da rainha, as fotos com a minha prima aí. Olha, essa foto é linda, né? Com voo lá na praia. Essa é muito show, né? Dá pra segurar essa, Michi, quer fazer um comentário aqui. Legal, rapidamente, né, pra quem estuda marketing, de que a gente sempre tem que analisar os países para os quais a gente exporta, que tem costumes e culturas diferentes. E aqui é o tio Paulo, né? Eu estive junto nessa viagem em Bahrein.
E a gente mandou essas revistas que eram um sucesso, a gente começou a traduzir para o inglês e espanhol, né, que sentia demanda, só que não se pode mostrar o corpo da mulher, né, tanto, e eles tiveram que pôr esse adesivo em todas as 3.000 revistas que a gente mandou. Olha, enfim, tem outras bacanas envolvendo o Marlon, né? Isso é uma curiosidade interessante, isso, né? Que não pode mostrar até o rosto da mulher na Arábia Saudita, a gente teve que pintar, enfim. São coisas que uma marca internacional tem que estar, né? A gente olha, tem mais experiente, a segura mais o Marlon e o Guto. Ai, essa é linda também. Aqui é um prêmio de exportação, né? Exato, de várias, a gente recebeu vários. Ai, essa eu não tinha. Na praia. De igrejinha. Traduzindo, né? Que língua é aqui? Em árabe. Que bacana, os produtos de... Você tem fato interessante, nessa anterior ali, a gente teve que editar, porque não pode mostrar as pernas, e a gente teve que editar e pintá-las de preto. Para adequar. Isso é uma edição aí. Quer dizer, foi, olha só. Né, já naquela época, 2000 e pouco. Sim, as coisas estão mudando, assim, agora, devagarinho lá, mas que bacana. Oh, nossa. Que família bacana, e né? negócio, né? Tantas as feiras. Já contou quantas feiras foram, prima? Olha, eu tinha contado, era 50 e tantas que eu já participei, imagina. Mais? Não, até eu acho. Não, é que eu tive aquela saída de 3 anos. Ah, tá. Então, nossa, imagina muita feira, né? Avós, tios, pais, sim, né? eles muito mais ainda, né? Que legal. Mas eu acho bacana, tu sempre gostou, assim, de registrar os momentos. E isso é bem legal, os clientes gostam disso, de introduzir os nossos costumes quando eles vêm aqui, né, são detalhes. Aliás, esse é um projeto, né, que a gente tem, faz 10 anos que eu saí da exportação, então, para ir morar na Inglaterra com a minha família, e o livro de exportação, contando um pouco da história, um digital, a gente quer fazer junto com... Não sei se tu já falou aqui no podcast do nosso projeto. Do nosso projeto dos 70 anos, exato, do ano que vem. Então tem novidades aí, né? Quem sabe até um outro podcast. A gente vai ter que fazer um só para falar desse projeto. Vamos, a gente já citou. A gente já citou, mas eu vou deixar na curiosidade agora, porque a gente está completando 70 anos. Exato. Imagina. De contar essa história. Imagina uma empresa... né, se reinventar tantas vezes para estar 70 anos no mercado, são pouquíssimas se a gente for contar que conseguem se reinventar e atravessar todos os desafios aí que as décadas, né, vão apresentando, enfim, né, então é motivo de orgulho mesmo, a gente tem que comemorar bastante. Eu sempre dizia que eu quando eu apresentava para os clientes, né, e falava, tipo, Oktoberfest, a cultura, né, de apresentar eles, trazer eles para cá, entenderem que ele estaria sorrindo e muito feliz lá no céu, jamais imaginando que a Piccadilly, que começou produzindo 5 pares, estaria em mais de 100 países, e sinônimo de conforto e qualidade, de inovação em tecnologia, de moda. Orgulho para cada um, não só da família, de todas as pessoas que fizeram parte dessa linda história. Eu digo para todos que estão, para todos que passaram também pela Piccadilly, com certeza nos ajudaram a escrever lindas páginas dessa história, né? Nossa, gratidão a cada um que... A cada um que fez e que faz parte dessa história. Com certeza, com certeza. A gente falou da tua carreira, né? Tu falou da tua ida para Inglaterra, desbravando, né? Naquela época que isso era muito mais difícil do que hoje. E a gente também comentou no início ali que tu hoje atua como presidente do Conselho de Família. Acho que esse é um tema super interessante que está ligado com a governança corporativa, a governança, e tu tá super inserida nesse mundo, mesmo de longe, tu tem participado, assim, de muitos fóruns. Eu acho que é bacana tu poder contar um pouquinho para quem está nos assistindo o que é a governança, qual é o papel de um conselho de família numa empresa familiar. Isso também poderia ser outro podcast, né? Mas então, assim, esse tema é outro que, além da exportação e outros temas, né, me encantam, e eu acho que a gente pode não só contribuir muito para a empresa, mas para outras empresas familiares, prima, já que você no podcast está, né, buscando inspirar tantas pessoas, né? Então hoje eu sou presidente do Conselho de Família
que é isso, né? O que é a governança familiar? A gente, ao longo desses anos, porque a Piccadilly já tem 70, ela passou do bastão do vô Almiro e dos outros sócios para a segunda geração, né? Dos tios, do Renato, do Edson e demais. E da passagem de bastão, né? Dessa história linda de vocês, vai fazer 10 anos, né? Ano que vem, já fez? 2015? 2015, vai fazer ano que vem 70 anos da Piccadilly, 10 anos da terceira geração. E de quebrar o paradigma de que a terceira, que se fala em governança familiar, e por isso que existe a governança familiar, de que a gente possa fazer essa passagem de bastão para a nova geração, de alguma forma, né? Então, a governança cuida tanto da família, quanto da empresa, quanto da propriedade, aqueles 3 círculos, né, para quem estudou, e porque eu gosto tanto de pessoas, sou a neta mais experiente, para não dizer a mais velha, né? Uma das consultarias que esteve conosco na época, sugeriu a Tondo, né? A Werner também teve um papel que muito foi a primeira, né? Foi a primeira. E também o Áureo com a Fokken, lá no início também já falavam. Então, existe muita informação hoje a respeito, para nós era um assunto novo, né, prima? Sim. Enfim, então eu fui convidada à distância, se eu não poderia ser presidente da Conselho de Família. Eu disse, bem, se as primas apoiarem e os demais, eu topo, né, porque conexões é tudo que eu amo. E então, o nosso Conselho de Família, a gente tem vários fóruns na governança, que não vem ao caso aqui falar, mas o meu papel, então, é junto com uma equipe interna maravilhosa, que não aconteceria se não tivesse a Liz e toda a turma, né, e todos os representantes dos núcleos, de preservar o legado, que é esse trabalho maravilhoso que tu está fazendo, que, né, eu fico muito feliz de poder contar essas histórias de todos que fazem parte da família, entender mesmo que um dia eles não... Nem todos vão trabalhar, como hoje não, mas a gente faz parte, né, e tem orgulho, e de preparar a nova geração, para que eles sejam bons acionistas, que eles entendam, porque a distância, nós vínhamos com os nossos pais aqui dentro, nascemos aqui dentro. Os nossos filhos vinham bastante. Mas já bem menos. Já bem menos, né? Minhas filhas moram no exterior, elas dizem, ai mãe, desculpa, não posso participar dos eventos da Piccadilly, mas elas fazem parte. Sim. Bem menos, então essa distância vai. Então é de aproximar, de poder contar as histórias, a gente organiza eventos para estarmos juntos. Para eles não perderem esse vínculo, essa conexão também entre eles, que é bacana. E com a empresa, né? E de poder fazer ações sociais, eles entendendo tudo isso e poder conhecer projetos sociais, conhecer a história do calçado, enfim, é um trabalho muito gratificante, né? Me sinto muito orgulhosa de poder fazer. E dicas para o pessoal, existem, assim, qualquer empresa que seja de um pai e um filho, precisa planejar uma sucessão. E hoje em dia existem muitos fóruns, muito material bacana, pessoas que ajudam pro bono, sem cobrar, porque muitas empresas acabam porque não planejaram, né? Não tem a sucessão e não tiveram esse apoio. Tem o IBGC, a FBN, tem grupos aqui de jovens, de famílias empresárias, o Nexo. Eu deixo para ti umas dicas ali. A gente pode colocar aqui na descrição desse podcast essas dicas, esses nomes, porque são conteúdos muito ricos e que estão disponíveis, né? Sim, e sem podcasts custo, como esse. Tem muita gente falando assim, como quando a gente começou o processo, né, Michi? A gente tinha momentos de imersão, às vezes um final de semana num hotel, a família toda reunida. Aí vinham pessoas de outras empresas familiares, lembra, para falar sobre o tema, porque às vezes é isso que precisa, é falar sobre, porque às vezes alguns assuntos assim são uma espécie de um tabu, e por a gente não falar, não ter essas conversas difíceis que são necessárias muitas vezes, as empresas acabam, né, se diluindo, se dissolvendo, enfim, então é algo que ajuda muito, né? Muito, né? E tem tantos até para mulheres, né? Os fóruns da Daniela, que tu também gosta muito, né? Que apoiam, então é incrível, né? Acho que a Ana pode ser um bom link, né? Com esse assunto que eu acho que muitas empresas devem olhar e é um fórum muito seguro, né? Porque... Sim.
tu que me trouxe essa frase, né? A gente brinca muito com filhos, com marido, com empresas familiares ou qualquer empresa. Só muda de endereço. Os problemas ou os desafios, as dificuldades são as mesmas. Então, a gente fala também, o problema ele não deixa de existir, mas a gente é que tem que reagir de uma forma diferente e aprender a lidar com o problema. Exato. E é isso que a governança faz. Exatamente. Então, ela dá luz pro problema, que é uma oportunidade, né, pra a gente ter um ambiente mais harmônico, enfim. Então, a gente entende e fica muito mais fácil. E um outro papel importante de toda a governança, quando ela é implementada, são as regras que se criam também. Os acordos de entrada, de saída, enfim, todas essas regras, que é uma coisa... Né, que normalmente os conflitos eles acontecem nas empresas familiares quando não tem essas regras bem estabelecidas. Então ajuda a organizar tudo isso dentro porque se a gente for pensar aqui na Piccadilly eram poucos sócios no início, poucos filhos, né? Uma família aumenta mais do que o próprio negócio. Então precisam desses... e desse planejamento, então é muito bacana. E além disso, e da Inglaterra, eu pude participar também de fóruns internacionais, tipo essa FBN existe internacional, já participei de convenções lá, e é fantástico, porque a gente existem muitas trocas e pode aprender muito também na área corporativa, ideias, né, assim, interessantes de inovação, né, sim, como tu sabe. Então, é uma troca rica, né, que acaba tendo. Em todos os sentidos. Então, muito orgulho de poder fazer parte do Conselho de Família, com a ajuda de todos que fazem parte, né? Sim. Inclusive tu, teu filho, a segunda, a gente tem a quarta, a nova geração, a segunda, a terceira. Temos todas as gerações. É bem bacana. E o nosso pessoal que apoia. Com certeza. Que bacana. Acho que foi importante trazer aí esse entendimento do papel, né, do Conselho de Família, que é muito importante para preservar a história, o legado e para que as novas gerações valorizem também tudo aquilo, toda aquela trajetória, tudo que foi construído, né, ao longo do tempo. Mas eu queria te fazer mais uma pergunta aqui em relação à tua ida para a Inglaterra, quando tu foi desbravar, que é uma coisa muito bacana isso, tem que ter coragem. O que tu percebeu, assim, de diferenças culturais logo que tu realmente mudou de país? Qual foi, assim, o teu maior desafio também como mulher, lembrando que tu tá sendo a primeira mulher a ser entrevistada aqui no Papo Show, né? Que bacana isso. Então, tu tem alguma coisa para compartilhar dentro disso? Outro podcast. Vários. Mas não, brincando. Bem, né, tantos anos, 30 anos atrás, eu acho que o maior desafio assim, lidar com a saudade. Eu sou uma pessoa, já me disseram, né, outro processo de uma mulher madura, né, eu já tenho 52, né, e de que a gente deve falar também, não das dificuldades, né, de tudo. Então, porque eu tenho já fiz terapia para me conhecer melhor, né, eu acho que o autoconhecimento, eu e tu temos falado o quanto é importante. É muito importante. Que por eu ser uma pessoa tão ligada à família e conectada, é muito difícil para mim morar longe. Então, com 20 anos eu fui para lá, né, foi muito difícil eu conseguir lidar com isso. Então, o que ajudavam eram as cartinhas, as ligações, a gente poder se sentir conectada, né, que hoje é muito mais fácil. E, assim, a dificuldade dos primeiros dias e tudo era, inclusive, o que tu vai comer, né, porque a gente foi lá e olhava o preço de tudo diferente. Eu me lembro de ligar pra minha mãe e dizer, mãe, pai, eu não vou poder comer queijo com presunto, porque aqui é caro demais, e carne, então... Mas e porque era esse meio dos estudantes, é tudo muito fácil, né? Eles te inserem facilmente. Mas depois que eu conheci os ingleses mesmos, que são conhecidos por serem mais reservados e tal, eu senti assim, né, o pessoal, por esse meu jeito de ser, eu tive que quebrar algumas barreiras, especialmente quando eu conheci a família do meu marido hoje, né, e tal, os amigos. Eu lembro que eu disse, não, no Brasil, eles diziam tchau, e eu disse, não, eu quero um abraço, eu sinto falta de abraço, eu sinto falta de calor humano. Daí eu dizia, não, na hora que a gente dá tchau, tem que ser 3 beijinhos. E daí eu dava 3, então eles já sabiam. Então existem sim diferenças, mas tudo depende da gente, né, prima? É como a gente encara,
Se eu for lá e dizer, não, né? Não, tu faz uma frase que eu aprendi muito com teu pai, faz desse limão uma limonada. Tiveram dificuldades, mas, né? Todos superados. Não, foi muito legal, em todos os sentidos, assim, né? Como de poder ir, o frio, o clima, né? São vários desafios, várias diferenças, né? Sim. Mas a gente... E tu tem alguma dica para alguém que esteja pensando desbravar, pô, quero ter uma experiência no exterior, assim, algo que pra ti, assim, faria toda a diferença se tu soubesse? Eu acho que hoje em dia, de informação, eu não tinha pouca informação comparado com o que tem hoje. Eu acho que o mais importante é vai e faça. Porque é só... E não ter vergonha, não ter, por exemplo, quando eu falava com o landlord, que era o senhor que a gente tinha que pagar semanalmente, eu mal entendi o que ele dizia, mas eu botei a cara lá e fui, né? Então, muitas pessoas, eu estudo inglês a vida toda, mas eu tenho vergonha de falar. Se fala, a gente comete erros falando português, por que não a gente, né? Então, eu acho que essa realmente de ter coragem de ir e fazer essa experiência. E tá aberto a aprender. Eu acho que isso é fundamental. Às vezes a gente acha que o nosso inglês tem que estar perfeito, né? Eu acho que... Os próprios ingleses, eu tenho um vizinho, ainda bem que ele não fala português, né? Porque senão ele vai saber. Eu tenho um vizinho nosso que diz, I was... porque tu tem que dizer, we were in London. E daí ele diz, we was in London, que é totalmente errado, e vários ingleses dizem, então tem que se preocupar com conjugação de verbo nem nada. E assim, minha inspiração para os jovens que também querem exportação, ou pensam nessa carreira internacional, já não basta ter só o inglês. Eu digo, quando a gente contrata aqui também o inglês, o espanhol, isso tem uma língua a mais, né? E essa juventude aprende super fácil hoje, né? Tem tantos recursos. Com certeza, hoje é tudo muito mais fácil. E, enfim, né? Quando a gente olha para trás e vê o trabalho que as gerações anteriores passaram com tudo, a gente pensa, meu Deus, e hoje com a inteligência artificial, né? tudo. Nosso avô, quando foi em 1900 eu era bebê, acho que foi 72, 79. Foi por ali. Que ele foi a primeira vez, o primeiro avião daqui do Rio Grande do Sul para a Europa, e eles falavam alemão para se comunicar com quem falava alemão, né? Imagina essas novas gerações até agora. No nosso túnel do tempo ali tem umas cartinhas que uns cartões postais, cartinhas também, com até o logo do hotel, né? Escreveu no hotel. A avó recebeu, acho que uns 4 meses depois, a cartinha dele, ele dizendo que a comida não era boa, que nem a nossa. Faltou churrasco, faltou churrasco. É muito legal ver, né? Então, hoje a gente vai viajar sabendo tudo que vai ver. Tu já pesquisa, tu já sabe tudo que tu vai encontrar. Então, é muito, né? É ir com essa abertura. De coração aberto, enfim, que tudo... A gente se adapta. Eu acho que a adaptabilidade também eu acho que é uma característica importante para quem entender que pro lugar que tu tá indo é uma cultura diferente, de que é tu que vai ter que se adaptar àquela cultura e não o contrário. Exato. Senão tu vai sofrer demais. Exato. Enfim. Misha, eu sei que tu adora viajar também. Eu também gosto de viajar, de conhecer lugares novos, enfim. E eu sei que tu conhece muitos, primeiro pelo teu trabalho que tu tinha, enfim, né, exportação exige muitas viagens internacionais, mas eu sei que tu também gosta de aproveitar, assim, e conhecer lugares, né, como férias também, enfim, né, hoje tu tá num lugar que facilita isso. Facilita muito, exato. Tu tem, assim, algumas dicas de países, assim, que tu achou incríveis pra quem tá pensando em viajar um pouco? Outro podcast. São vários, Vai né? virar um meme essa. Mas, bem, é difícil, né, dizer, mas talvez, quando eu pensei sobre isso, imaginei talvez por continentes, né, o que mais me chamou a atenção. Aqui em primeiro lugar, o que mora mais no meu coração é a Inglaterra, né, obviamente pela nossa ligação, 30 anos com o John, as minhas filhas já com 21, 22, eu sou apaixonada pelo país em todos os sentidos. E meu marido sempre diz,
quem só conhece Londres não conhece a Inglaterra de verdade, né? O interior da Inglaterra é maravilhoso. É maravilhoso, e é tanta história. Então, tantos jovens, quando eu escolhi, né, eu pensei, eu não quero... Estados Unidos, a maioria dos jovens preferem, mas eu sempre pensei no lado de aprender um pouco muito mais sobre a história, né? O berço, não o berço da civilização, mas está lá pertinho do berço, tanto para nos ensinar. Então, vamos por aqui na América do Sul, um dos países que eu acho mais assim, interessantes é o Peru. Eu sempre sugiro, né? O pessoal, os ingleses me perguntam aonde eu deveria ir se eu for pro Brasil, né, para América do Sul. Eles viajam um pouco aqui, eles viajam muito mais para a Ásia e Europa. Entre tantos, né? Desculpa para os clientes que forem ouvir isso, amo todos, Equador, Argentina, querida. Mas, né, é um país assim que chama atenção pela culinária, o Machu Picchu, né? Enfim. América Central, um país, eu não sei se, prima, tu teve a oportunidade de ir para Cuba? Ainda não. Prima, eu digo para todas as pessoas. Pois já ouço falar muito. Vai antes de mudar tudo, porque já mudou muito, mas é algo... Por isso que eu quis levar meus pais, né? Também eles foram, assim... Estudam para ver, não vou ficar aqui falando, né? Mas um país que parou um pouco no tempo e tu vê, e é aquele povo, né? Com essa questão do comunismo que é tão simples e tão... Incrível, é inspirador. E depois, na Ásia, eu fiquei apaixonada, acho que um dos países que mais me encantou, e a gente disse que ia fazer talvez algo junto, assim, um retreat, né, um spa, meditação, que é super bom, que entrou na minha vida. Índia, pois eu escuto muito falar. Olha, eu escuto sempre dois lados, assim, da Índia, então... A gente fala de pobreza aqui, eu nunca vi tanta pobreza na minha vida quanto lá. A gente fez aqueles tours de ir pro interior mesmo, o triângulo, que tu vai pra Delhi, Jaipur e ver o Taj Mahal, mas vale. Eu nunca vi tantas pessoas juntas também. É um choque cultural, assim, pra nós, né? E as vacas atravessando nas ruas, né? Elas são santas, não pode matar as vacas. Sim, é um animal sagrado. Como aqui passa um cachorro, lá passa uma vaca na frente, na tua frente. Então, se ela tá deitada no meio da rua, tem que desviar. Exato. Tem que... Tailândia também, enfim, né? Tu conhece, acho que hoje, mais a Ásia do que eu. E tem minha lista, né? Tá só aumentando. Eu já decidi que a vida é tão curta que eu acho que eu vou começar a olhar bastante no YouTube. Não vai dar pra visitar tudo, né? Hoje tem essa possibilidade, né? Enfim, na Europa, toda a Europa é maravilhosa, né? Enfim, acho que umas diquinhas aí, porque é tanta coisa, né? Com certeza. A gente conheceu rapidamente a Edinburgh, né? Na Escócia, foi muito bacana. É um país muito interessante, assim, aquele estilo gótico, aquela coisa meio mistério, assim, misteriosa, assim, eu achei muito bacana. Foi lindo. Uma experiência legal. Eu acho que viajar, o que a gente leva da vida? São lembranças, são memórias, e para quem gosta de viajar, né, a gente jamais vai esquecer, por exemplo, essa viagem que a gente fez juntos. Verdade, Sofia, é verdade. E vamos ver a Sofia na universidade, e ela jamais vai esquecer, né? Com certeza. Naquela cidade linda. Até, quando a gente fala em viajar, às vezes a gente pensa que tem que ir para muito longe, mas eu percebo que às vezes a gente não valoriza tanto aquilo que tá ao nosso redor aqui. Ao nosso redor. Porque... isso é uma coisa interessante, a gente acaba viajando bastante, tendo oportunidade, especialmente pelo trabalho, mas quando volto pra cá eu digo, nós somos abençoados, porque a nossa região aqui é algo incrível, né? Tem bastante turismo, tá crescendo muito o turismo aqui na nossa região, mas a natureza, tudo, se a gente for pensar aqui em Igrejinha, Serra Grande, é um paraíso. Então, a qualidade de vida aqui da nossa região aqui é algo realmente... Sabe que é interessante agora, tu tocou num ponto, quando eu faço, né, tô lá pensando e meditando de todos os lugares que eu passei, né, viajei, quando eu tô no meu momento de ficar meditando, pensando, eu viajo ali em Serra Grande, eu vou pra Tramandaí, eu me imagino lá, porque é onde a gente... Tu sente paz. Sinto paz e né, onde a gente nasceu, e o nosso amado Brasil, que tem tanto para descobrir, né? Nossa, Brasil. Então,
Que legal. Eu tenho uma lista enorme no Brasil também. E aqui no Rio Grande do Sul, Missões. Sim, eu também não conheço. Vamos juntas. Vamos. Ai, mas que bacana. Falamos de viagens, ó, quanto assunto bacana aqui nesse nosso Papo Show. Mas eu queria agora entrar num tema, assim, que pra mim tu é mestre. Networking e construção de relacionamentos. Uma coisa que eu me lembro, eu sempre olhava e dizia, meu Deus, como que a minha prima conhece tanta gente? Não tem um lugar, assim, no mundo, eu acho que não tem uma pessoa que a Michi conhece que ela possa fazer contato. Eu me lembro quando a gente ia pras feiras em São Paulo, nós ficava sempre juntas no quarto, lembra? Lembro. Nós chegava da feira e aí tu tinha uma lista de pessoas que tu tinha que ligar para conversar, amigos que tu conhecia, amigas que tu conhecia aí nas tuas andanças, e eu achava aquilo demais, assim. Então eu queria que tu explorasse um pouco isso, porque eu vejo que hoje, né, lembrando que a gente quer deixar um legado aí para as próximas gerações, nesse mundo tão digital, e a gente vive essa dualidade, um lado nos puxando para uma hiperconexão, e daí tem um outro lado puxando pro desconectar, pra gente se conectar com o momento presente. Então, a gente percebe, assim, esse movimento comportamental dos jovens se desconectando, né, muito, enfim. O que que tu, assim, eu digo se desconectando dos relacionamentos presenciais, eu digo nesse sentido. Concordo, nós temos filhos da mesma idade. Então, o que tu diria sobre isso, Michi? Tu tem essa habilidade natural, é uma coisa nata tua, mas tu é a nossa RP, já falei isso, mas tu teria, assim, algumas dicas que são eficazes para quem tem dificuldade de se relacionar socialmente, digamos assim. O que tu diria? Eu às vezes me pergunto da onde, né, que eu amo, eu me digo que essa conexão com as pessoas me alimenta. Eu fico mais feliz e é por isso que eu gosto de me conectar e porque de se colocar muito no lugar do outro também, de entender, às vezes, né, os jovens, aquele meu amigo não me ligou, não vou ligar para ele. E eu, quando era adolescente, todos nós já passamos por isso, né? Daí, quando eu ligava, ela dizia, eu achei que tu tava braba comigo. Eu disse, mas que isso? Então, cada um tem uma personalidade diferente. E sempre, lembra quando a gente fez, né? Todas as pessoas são boas. Cada um, às vezes, está passando por alguma coisa ou não, né? Mas eu acho que, e o que me faz, né? Aquela pessoa tem que ter uma química legal com a gente, né? E ela fez parte da minha vida em algum momento. Talvez hoje não, né? A gente tem. Mas até a minha família brinca como que eu posso ter tantos... E ainda mais hoje no WhatsApp, né? Como tu pode ter tantas pessoas que tu te conecta? Mas eu fico tão feliz e a energia deles em ficarem felizes me alimenta também, né? Então, eu acho que a vida vale mais a pena se a gente tem, né, boas pessoas. Lógico, tem teus melhores amigos, mas essas trocas são tão boas, né? A gente pode aprender tanto um com o outro, e quanto maior o network, mais isso, né? Tanto que eu vou te contar, eu tenho um projeto pessoal também saindo legal. Que envolve justo isso, né? De me conectar com as pessoas. Tu tem algum livro, assim, que tu indica? Eu me lembro de um que uma vez, há muito tempo atrás, eu li esse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Foi tu que me indicou esse livro. Pois é. O do Dale Carnegie, né? Isso mesmo. Sim, prima. Esse foi um livro que me marcou, acho que porque eu entendi, né, essa questão. Todo mundo brinca, Michi. Tu sabe das datas, todas as pessoas que são importantes para mim. Eu, antes mesmo do Facebook lembrar de aniversário, eu sempre, né, porque eu sei o quanto representa para mim ficar feliz de receberem, né, então eu fico feliz, a gente está celebrando a vida é uma só. Então, esse livro fala, né, de tu, por exemplo, anotar algumas coisas da pessoa. Imagina, eu tive que mudar a minha vida totalmente vai fazer 10 anos, ano que vem, que a gente se mudou, né, eu fiquei, ao mesmo tempo, muito
feliz de poder ter essa oportunidade, mas triste de não poder estar, em vez do trio, 4 mulheres aí, né, à frente da Piccadilly hoje. Pude contribuir de lá, mas eu tive que me reconectar, eu tive que criar de novo, assim, um pouco mais velha, os filhos já, tu faz muitas amizades novas com filhos, né? Quem vai ouvir o podcast não é só jovens, né? Vai ter também. Não, com certeza. E daí, como que eu ia me conectar com, criar um novo rede de relacionamentos lá? Então, eu comecei, assim, as pessoas que eu conhecia, eu começava a anotar. O nome dela é tal, ela tem um filho tal, ela é de tal, porque, né, aquilo me ajudava e daí outra, assim, uma dica bacana, acho que hoje em dia, né, as pessoas falam tanto de solidão, mas tu tem que, da dica lá, tem que sair, tem que fazer. E eu gosto de correr, então achei um grupo de corrida. E meu marido brinca, ele diz, tu conhece mais pessoas agora em Kenilworth do que eu conheço, e eu sou daqui? Isso é muito legal. E daí grupos daí a paixão. Agora eu até me adicionei a um grupo litter picking, porque lá é bem bacana, né? O pessoal, apesar de ser um país mais desenvolvido, que tem menos lixo, sempre vai ter aquele que joga, né? Até agora eu tô conectada com o pessoal que cata lixos e pesa para deixar o ambiente mais Olha só que legal. Que bacana. Então, grupos detêm, né, através de esportes, através do Brasil, da conexão com o Brasil, né? Eu conecto as pessoas, como a gente brincou ali, né? Até na exportação, a gente sempre usou essas conexões com chimarrão, né? Tu fala da cultura, do chapéu de gaúcho que apareceu ali, né? Ou da cultura com Oktober, e lá no Brasil eu faço, na Inglaterra eu faço pão de queijo e bolo de cenoura. Todo mundo fica apaixonado, porque não existe lá o igual ao nosso bolo de cenoura. Enfim, então são conexões. Sim. E que cria essa... eu acho bacana que tu nunca perde uma oportunidade de te conectar com alguém. É verdade. Quando tu usou uma palavrinha no início que eu achei que ela é chave nisso, pra tu construir um bom relacionamento, é empatia e demonstrar o interesse naquela pessoa que tu tá iniciando uma conversa, enfim. Então, eu acho muito legal isso, sabe? É uma coisa natural. Quando eu fui te visitar na Inglaterra a última vez, que eu fiz aquela surpresa pra ti, né? Que foi muito legal. Aquele projeto que tu quer me perguntar depois. Sim, aí vamos contar essa história. Aí eu me lembro que tu disse, como, né, foi uma surpresa, tu não sabia que eu ia estar lá, tu tinha assumido o compromisso de ir num aniversário, enfim, aí tu disse, tu vai junto comigo no aniversário, eu disse, vou de furona, né? Meu Deus, fiquei impressionada com a quantidade de pessoas que tu já conhecia ali, então isso é muito legal. E eu fiz um curso com a nossa querida amiga Sandra Teschner. Maravilhosa. Né, sobre a ciência da felicidade. Eu acredito que isso é o grande objetivo de todo mundo, é ser feliz nessa vida aqui. Exatamente. Enfim, a gente tá aqui para isso e encontrar esse caminho, enfim. E uma das coisas que ela traz, algumas coisas que fazem a gente ser mais feliz, é os relacionamentos. Sim. Ela até usa um termo que eu acho muito legal, que ela diz a felicidade é cococó, né? Essa interação social, estar junto, celebrar, estar com os amigos, juntar a família, juntar os amigos, enfim, né? Então isso é muito legal, acho que as pessoas têm que lembrar disso. O ser humano, ele é feito para viver em comunidade, inclusive, não viver isolado. Então, exato, acho que a gente, mesmo que às vezes a gente tá cansado, fui convidado fui convidado para um evento que vai ter e tal. Mas eu tô cansado, enfim. Poxa, mas sempre que a gente vai, a gente volta e pensa, meu Deus, que bom que eu fui. A gente não se arrepende. Foi tão bom, eu conheci tanta gente legal, que me levou para outros caminhos, que trouxe oportunidades, né? Traz muitas oportunidades no networking. Tudo na vida, eu acredito. É impressionante isso. Então, aproveitar as oportunidades também quando surgem, né? Em vez de, vou ficar em casa, tô cansado hoje e tal. Ir para conhecer pessoas. Eu conheci uma pessoa num curso que eu fiz, que ele disse que ele tinha uma meta, ele criou uma meta, conhecer uma pessoa nova todos os dias. Que legal! É bacana isso,
né? Muito bacana. Conhecer uma pessoa nova todos os dias. Eu faço até isso, até eu comecei a anotar lá o nome das pessoas que me veem no supermercado, porque eles estão lá. Então, tu faz aquela conexão. E nessa fase da minha vida de poder entender melhor e ajudar também outras pessoas com dicas e o que funcionou para mim, né? Eu li muito sobre os pilares para ter uma vida boa e tal, além saúde, alimentação, o exercício, mas do bem-estar, de tu se sentir bem, conexão com pessoas. Tem vários estudos que dizem que as pessoas que têm vida mais longa são em comunidades onde eles se sentem pertencentes e tudo. Então, lógico que tem pessoas que têm mais dificuldade, mas que as vantagens são tão grandes, né? E de coração aberto, como tu disseste, né? E isso se aprende também, né? Então, hoje tem tantos livros sobre isso que de olhar no olho, né? Eu lembro, quando eu era adolescente, eu tive que fazer primeiras compras para lá pro Varejo Piccadilly, eu tinha que dirigir. Eu me lembro de sair aqui na avenida, feliz da vida, que eu tava dirigindo o carro da fábrica pela primeira vez. E daí eu tinha que chegar lá em São Francisco, eu fui numa loja, lá em Garibaldi, e daí eu tinha que falar com alguém, e eu tava morrendo de vergonha, mas fui. E sem o Waze, né? Sem o Waze. Sem o Waze. Era tudo mais complicado, né? Mas que legal, isso acho que é uma dica show, né? Dica show pra quem tá assistindo. E agora, nessa vibe de buscar, uma coisa que eu posso te mandar é um de hábitos. Porque o que a gente precisa? Tantas pessoas dizem, eu deveria fazer algum exercício que a gente sabe que é importante. Eu sou muito adepta a instigar pessoas a fazer isso. Eu não vou fazer aqui, né? Porque senão vai, mas tipo assim, escova o dente e tu associa ou antes ou depois de algo que tu faz todo dia. Ah, interessante então, isso. Tu escovou o dente, levantar. Os agachamentos. Fazer algumas associações. Interessante isso. E daí tu vai, por exemplo, quando lá na Inglaterra a gente toma muito chá, como tu sabe, chá inglês com leite. Chá com leite. Ou enquanto o café está sendo, tu vai lá e eu faço outro exercício. Adorei essa dica. E existem estudos, positive habits, tu pode inserir na tua vida profissional, de coisas, tu quer aprender piano, tu insere 1 minutinho. Tem um médico que ficou muito famoso lá, que eu escuto podcast, que ele sugere isso para os pacientes, porque não é de um dia para o outro que tu vai perder peso, por exemplo, é uma maratona, mas tu tem que incluir o hábito. Essa, assim, eu acho fantástica em qualquer esfera da tua vida. Você não tinha escutado ainda. Eu vou te mandar algumas informações. Show. Muito legal mesmo isso. Associar com uma coisa que tu faz todos os dias. Sim. E às vezes é pouquinho. Não precisa ficar, vou ter que fazer meia hora agora depois. Não, faz um dos exercícios e em um outro momento tu faz outro. Muito legal. E não precisa ser só exercício, pode ir lá que se tu é muito nervoso e tal, tu faz aquela respiração dos 4, tu aprendeu essa? Do quadrado? Não, essa não. Né, os momentos, a gente teve vários momentos difíceis, né, namorando tão longe, os filhos adolescentes, que é um pouco mais difícil, e a gente teve essa situação tão triste com a minha mãe, né, que é uma guerreira, tá aí lutando, e de estar tão longe, então são momentos de ansiedade, de dificuldade que todos nós passamos, a vida é feita, né, faz parte da vida. E aí uma amigona, durante o Covid, eles se reuniram e a força das pessoas se ajudarem, Ana. E é isso, um apoia o outro, Sim. que é o que tu tá fazendo nesse trabalho lindo do teu Papo Show. Tu respira, tu conta 4, respira, segura 4, e daí solta em 4, e vai seguindo. Então, isso se tu tá nervosa antes de um podcast, até eu não fiquei nervosa porque tu é minha prima amada, né? Mas sabe, se eu tenho que... Sim, mas isso é uma dica legal, porque às vezes a ansiedade,
ela é o primeiro passo para depressão. Quando a gente também tem o excesso de ansiedade, vem o estresse, vem depressão. Então, ter esse controle da respiração, que é muito importante, né, melhora a oxigenação do cérebro e tu, de alguma forma, tu te conecta com o momento presente, porque eu acho que esse tem sido o grande desafio, porque a gente fica ansioso, porque ou tá pensando no que aconteceu ontem, né, que talvez não foi tão legal, tu viveu um momento de crescimento no dia anterior, ou é uma preocupação com o que vai vir amanhã, então, enfim. Todos os dias são legais. E se eu posso ter essa oportunidade de, né, já que esse podcast vai atingir todas as idades, uma coisa que me aconteceu e eu já te alertei, e tu foi a pessoa que me apoiou até o momento, de que eu tive que buscar ajuda, assim, de como eu posso ter uma saúde melhor, posso ter um bem-estar, porque não são tudo flores, né, de a gente estar tão longe, independente da tua situação, que eu sofri muito com a perimenopausa, que é um assunto que é muito um tabu hoje, né? Sim. Então, através tudo que eu aprendi lá, que o tema está muito mais avançado, de que empresas comecem a olhar para as mulheres, porque não é só a mulher que é afetada, é o marido, que a doutora Joelle me disse que tem muitos maridos que agradecem que ela devolveu as esposas de volta como eram. E de que existe muita coisa, muita ajuda lá, né? Por exemplo, eu tive que fazer essas meditações porque eu simplesmente acordo 3 da manhã e não consigo mais dormir, prima. Sem contar... Essa questão hormonal desregula tudo. E aí isso pode causar, isso traz mais ansiedade, daí pode entrar em depressão, enfim, e traz uma série de coisas, né? Mais de 50 sintomas. E que é a fase da nossa vida, né? A prima não chegou nos 50 ainda. Tá perto, bicho, tá perto. Mas que então a gente está mais madura, né? Mas passa por essa fase que nossas mães todas passaram, vai passar, mas a gente pode passar com mais qualidade de vida melhor. E onde os pais começam a ficar mais velhos, e a gente precisa se preocupar e cuidar deles. Os filhos estão seguindo seus caminhos. Por isso, muitas mulheres, né, mudando de carreira ou querendo repensar a vida. Então, especialmente, não só para as mulheres, porque os homens também sofrem com as questões hormonais e mudanças. Então, por falar, isso que esses fóruns como o teu são, né, do podcast. Com certeza, até a doutora Joelle, que é uma grande referência hoje já no Brasil todo, muito bacana isso, mais um motivo de orgulho para nós igrejinhenses aqui. Ela também teve uma participação bacana, conversando com o nosso público interno, trazendo justamente esse conhecimento que é importante, porque a gente acaba sofrendo por desconhecer. E não falar a respeito. Tô depressiva, o que tá acontecendo comigo? Não tô dormindo direito, tô irritada. É uma série de sintomas. E aí, quando vem esse entendimento, nossa... E sem contar que tu começa a falar, né, nesse network nessa fase da minha vida, eu encontrei muitas pessoas mais velhas que eu lá. Então, é incrível, de 10 pessoas, quando eu dizia que eu tava com... Eu tive uma história muito engraçada no inglês, né, pra quem gosta de coisas. Eu disse que eu tava tendo heat waves. Ah, sim, as ondas de calor. As ondas de calor, mas eu fiz a tradução literal e elas deram gargalhada. Eles são super... Ai, boa essa, prima. Mas que bacana, legal trazer esse assunto, é super relevante, super tem tudo relevante. A ver com bem-estar, saúde mental, que é o tema... o tema que mais hoje se fala, enfim, as pessoas buscando por essa saúde mental, porque acho que toda a humanidade tá tendo tendo essa consciência de que tudo tá aqui, enfim. Então, né, as próprias doenças do corpo físico, de alguma forma, elas são geradas através da mente e tudo mais. Então, é importante entender, que bom que tu trouxe esse assunto aí também. Obrigada pela oportunidade. Falamos, de vida pessoal, de vida profissional, e uma pergunta que eu gosto de fazer, que pode ajudar muito quem tá assistindo, pensando na tua trajetória, tem algo que tu teria feito diferente, que tu talvez teria aconselhado a Michi lá atrás, enfim? Quem não faz essa pergunta, né? Mas eu não seria quem eu sou, né? Se eu tivesse esse conhecimento hoje, talvez fases diferentes da vida, né? Mas o que me, assim, como mãe, tu
né? Minha prima amada me ajudou muito, né? Eu, como mãe e trabalhando, eu sentia muita culpa. E foi difícil, eu até que eu levei... Que mãezinha que não fica culpada de deixar seu filho... Ui, desculpa. Quando, né, vai trabalhar e tal. Então, enfim, coisas que hoje eu sei que eu gostaria de ter surfado essa onda melhor, né? Mas, no geral, acho que o universo, Deus permite, né, as decisões que a gente faz são do melhor conhecimento que a gente tinha naquele momento. Tanto como adolescente, como filha, como sobrinha, como prima, como esposa, né? Em todos os momentos da vida era aquilo que eu melhor sabia, né? E de buscar, eu acho que é maior... Talvez eu teria lido mais, buscado mais informações, porque existe tanto lá e eu teria surfado aquela onda, eu teria... que aliás, eu surfei com a Sofia, tu sabe disso. Fez até aula de surf, tu fez. É o 50. Mas eu teria buscado mais. Hoje em dia tem mais, mas um alerta... Tem tanta coisa hoje, né, que tu te perde nas redes sociais e tu passou uma hora e tu não te deu conta, mas de que também de buscar de fontes, assim, né, de buscar livros. Eu usei muito na Inglaterra de ler, de escutar livros enquanto eu tô cozinhando, né, tu sabe? E tem os resumos também, né, dos livros. Tem os resumos dos livros no YouTube, lembra que a gente falava? Sim, isso é bem legal, isso. E também Mas os audiobooks, os livros dos maiores escritores, todos em áudio. Então, porque lá na Inglaterra eu sou dona de casa também, né? Eu tenho que lavar louça, fazer almoço, né? Passar roupa. Eu fico escutando livros. Né? Isso é legal, uma forma de otimizar o teu tempo. Otimizar o tempo, porque nessa idade, quando eu começo a ler, na perimenopausa, já começo a dormir depois. Então... Então já que tu assim, falou... de buscar informação, né? Sim, já que tu falou de ouvir podcasts, queria lembrar que esse conteúdo também está disponível no Spotify, então eu também adoro, assim, quando eu tô dirigindo, nossa, eu tenho muitos insights ouvindo podcast. Sim, porque as pessoas se inspiram, né, Ana? Chega a ponto de, às vezes eu escutei um negócio tão bacana, e às vezes eu tô sozinha, eu paro o carro no acostamento pra eu anotar aquele insight daquele podcast. Então, isso é bacana. Esses podcasts foram muito importantes também, né, nessas questões, como esse médico que dá tantas dicas legais e ele entrevista tantas pessoas que estão todos os lançamentos dos livros mais recentes na área de saúde ou qualquer coisa. Então, tu tá aprendendo constantemente sobre a perimenopausa, sobre a área de governança, existem podcasts. Então, né, dentro de qualquer tema que tu sonhe. Vai ter algum conteúdo hoje. E o teu, agora é meu favorite. Hoje o conteúdo tá muito acessível, isso é uma coisa boa, né? Quando tu falou que tu teria lido mais, sabe que eu também... É uma coisa que eu não tinha pensado, mas às vezes eu me dou conta, eu penso, puxa, eu fiquei um longo período não lendo livros, mas porque eu dizia que eu não gostava de ler. Eu dizia, eu não gosto de ler, eu olhava a grossura daquele livro, eu dizia, esses livros assim, mas eu me lembro que sempre eram livros muito técnicos, que eu não me prendiam. E aí eu fui descobrindo novos caminhos. Sabe que a pandemia me ajudou nisso. Foi mente parada. Foi um motivador para mim, que eu fui buscar alguns conhecimentos. E aí eu entrei num universo que me interessou. Então isso é uma dica, acho que bacana para quem não lê ou acha que não gosta de ler. Porque ainda não encontrou um caminho, porque todo mundo tem algum tema específico, algo que gosta. Interesse, exato. E existe livros para tudo que tu imagina. E para quem gosta de viajar, eu sempre dizia, eu li muito, né? Na Inglaterra, quando não tinha celular, a gente lia. Sim. Hoje em dia, né, ficava com um livro, me chamava a atenção as pessoas andando na calçada. Hoje as pessoas estão com a cabeça baixa por causa do celular. Naquela época, elas caminhavam lendo. Eu pensava, como é que conseguem andar lendo assim, né? E o conhecimento é algo que ninguém tira de ti, né? Então, estudar, ler muito, né? Tu vai aprendendo com os mestres de pessoas que passaram antes de ti. Tem algo a te dar. Com certeza, ótima dica.
Tem alguma história curiosa, inusitada, engraçada toda a tua trajetória aí pra compartilhar? Oh my God! Tem muitas, né? Muitas. Bem, por exemplo, o pessoal da exportação vai rir, né? Mas eles têm várias de mim, porque eu sou um pouco, assim, desinibida, né? E vou lá tentando conquistar os clientes, porque é aquela coisa, assim, de não ter, né, de respeitar o espaço, obviamente, né, mas chega um cliente, adorava se serenar eles, né, tu sabe, leva pra jantar, faz isso, faz aquilo, a gente sempre recebeu muitos clientes aqui, né, prima? Sim. E eu sempre tive, de eles se sentirem muito bem-vindos, a gente botava a bandeirinha do país que eles estavam chegando, bem-vindo, escrevia na língua deles. E numa dessas ocasiões, veio esses espanhóis, eles eram nossos distribuidores na Espanha. Era ainda aquele showroom ali, ele era grandão, a gente conseguia ver o teto lá de baixo, te lembra? Sim. Nossa, faz tempo isso. Eu tava ainda, era 90, tinha tido a Sofia com 93, acho que era 2004, 2005, meu espanhol ainda, né? Quem fala espanhol também, eu sempre digo, não tenha vergonha, só coloca um no final e tal, um sotaquezinho. E daí eu disse, a gente estava oferecendo, daí a gente oferecia cuca, oferecia chimarrão e tal, mas obviamente os refris são internacionais, né? Daí eu disse, José, no te gusta cueca? Eu acho que todo brasileiro faz isso. Coca-Cola! Nunca mais me perdoaram. É que nem dizer assim, um cuepo. Ou uma nafueto. É muito engraçado. Não, e eu dizia direto, porque eu amo fotos, né? Esse livro de memórias da exportação, de contar história, é fotos, né? Sim, tu sabe quanto eu gosto. E daí eu dizia, vamos sacar o nafueto? Até que caiu a ficha, gente. Mas, e só finalizando, tem uma gafe, né? Essas são as histórias. Essa, não sei se tu lembra, mas era um cliente muito querido, não sei se eu posso falar, mas posso falar, ele vai lembrar de Cuba, uns clientes muito bacanas, né, foi inovadora, a Piccadilly foi a primeira marca brasileira a se estabelecer lá, o meu pai viu uma notinha na Fiergues, passou pro teu pai, teu pai disse, eu vou passar pro Deno, e hoje... É tipo argentino, no caso, sim, né, que e a marca super reconhecida lá, enfim... E daí ele veio, era uma feira, todo, né, bacana lá, e uma moça do lado dele, né, e daí eu disse, oh, que bueno verte, uns saludos, e que bueno, hai traído tu hija, oh, que linda. Depois o Deno e o Marcelinho, Michi, era a esposa dele. Não, filha, porque eu chamei ela de filha, sim. Quem nunca, né, Michi? Quem nunca fez isso? Filha. Então, todo mundo já fez isso. Legal. Sim, dá pra contar. A gente tá contando essas histórias, prima. Sim. Inspirada, né? Tu sabe que eu sempre gostei. Então, depois desse teu projeto, eu pensei, não, tem que acontecer. Teu pai, então, né? Teu marido. Eu digo pra cada um teria um livro, assim, de histórias pra contar, engraçadas. Inspira outras pessoas. Sim, com certeza. Até às vezes até um perrengue que a gente, né, passou, que no momento tu pensa, meu Deus, que horror, mas depois vira uma história bacana, engraçada, né, pra contar. E eu sei de um projeto, quando a gente falou que a gente teria o nosso podcast, que teria muita coisa pra contar, a gente combinou que tem um projeto que tu tá fazendo, que é uma ideia genial, assim, eu achei muito, muito legal, que é o Guinness Book da tua vida. E eu tenho certeza que as pessoas vão adorar, assim, essa dica, porque eu acho que, às vezes, refletir sobre a nossa vida, eu acho que cada um tem uma história que vira um legado. Eu acho que ninguém pode subestimar o poder da sua história, primeira coisa. Exato. E de respeitar os que vieram antes da gente. Exato. Então, né, valorizar e ser grato a tudo que os que vieram antes fizeram, enfim. E tu tem esse projeto, conta, Michi, eu acho que as pessoas vão amar, porque é uma baita de uma ideia, de uma dica para as pessoas pensar em fazer, porque é uma história que vai ficar registrada também para as próximas gerações. Conta pra gente o que é o Guinness Book da tua vida. Pois é, essa história é bem bacana. Ele existe dentro de mim, as histórias, né? Instigada
por ti, né? Depois que tu disse que tu queria me perguntar sobre isso, eu pensei, puxa, então eu vou imprimir alguma coisa, já vou tentar por ele assim de uma forma visual. Mas o que é isso? Na verdade, a ideia não foi minha. Em 92, prima, quando eu fazia compras para o Varejo Piccadilly, no escritório da Zalé em Novo Hamburgo, com o Sandro e tal, a moça que me atendeu, sempre quero saber onde ela anda, a Margarete, ela me disse, agora tu vai entrar no livro da Piccadilly, tu é a primeira da família Piccadilly que eu conheço. Eu achei, puxa, gostei dessa ideia. Olha só. Né, de homenagear as pessoas que estão na tua vida dela. Disse, eu tenho o momento mais engraçado, as maiores surpresas da minha vida. Então, o que eu imagino, né? Esse livro vai ser contando, deixando para as minhas filhas, para os amigos que quiserem, fazem parte das pessoas, a família que faz parte da minha vida, contando não só um pouco da minha história, por exemplo, da nossa família. Sim. Tu sabe, né? Tem tantas da família, por exemplo, os momentos de fama. O meu irmão indo para as Olimpíadas, né? Sim. Nós aparecendo lá, né? Do casamento que tu teve, o teu dedo, né? Verdade, fantástico, verdade. Da coisa. Os momentos de fama meus. Depois, as maiores coincidências da minha vida, que a gente, de se pechar pelo mundo, eu vou registrando, tá tudo no meu celular. Muito legal, eu já tô pensando, eu vou ter que usar essa ideia, pessoas, muito legal. Eu te mostro aqui, eu pus umas imagens. Quero ver. Na verdade, até o Christian me ajudou, assim, a criar, mas eu vou fazer uma coisa, talvez um outro look, né? Mas ó, até já... Olha, tu já tem a ideia, né, inicial. Sim. Mas o importante, há quanto tempo tu tá, isso acho que é uma coisa bacana de falar pro pessoal, há quanto tempo tu tá alimentando esse arquivo? É um arquivo que tu tem? É um arquivo que eu tenho no meu celular, ele existia só no meu laptop e hoje ele tá eu tenho o Microsoft ali, Notes. Eu vou anotando à medida que vem uma nova ideia. Eu conheci alguém, eu vou ali e coloco. Então, por exemplo, a minha prima Ana está em várias partes do livro, né? Que eu chamei uma da família, uma meu e família imediata, como o John, as meninas, o meu pai, nananã, e família. E depois amigos. Então, tu está ali como uma das pessoas, as maiores surpresas da minha vida, tu é uma delas, quase me matou do coração. A prima nem adora fazer surpresa, né? Exato. Recebeu o carro, um presente dos meus pais, o meu marido me fazendo surpresa de um mini, quando eu tive 50 anos, então, marcantes para mim. Mas depois eu pensei, puxa, mas eu também quero homenagear todas as pessoas, de alguma forma, que fazem parte da minha vida. Então, comecei a colocar amigos em números, a amiga que eu tenho que conhecer, tem umas regras imaginárias. Sim, até pra, claro. Né, porque senão, a amiga família, assim, que eu conheço, que mais teve irmãos, eu tenho até a foto deles aqui já. 10 pessoas ficam tão empolgadas que mandam a foto das coisas. Que legal. E a amiga que tem mais cachorros. Olha só. Os nomes, Ana... É um nome que tem muito na minha vida. Eu listo todas as Anas, começando pelas primas. Ana Carolina, Ana Paula, Ana Clara. Só das primas da três. Cris. O John disse, agora morando na Inglaterra, Cris é um nome de homem também. E daí quando eu digo Cris, ele diz, qual Cris? Então eu tenho aqui, o Cris passou da Ana agora. Tem mais. Olha, por exemplo, do Marlon, a atleta mais jovem da comitiva. E daí eu fiz um livro, porque é emotivo de legado até para nossa geração, para os nossos... Isso fica o registro, porque é tanta história legal, né? Mas vamos contar aquela história da surpresa. Foi muito show, né? Foi muito show. Eu descrevi ela. Eu descrevi, e eu quero por fotos, eu queria ter impresso ela, não deu tempo. Eu acho que eu tenho fotos daquele dia. Tu tem? Não, sim, tu é incrível. Tudo. Precisa de uma foto, é só pedir pra Michi, que ela tem tudo. Por isso que eu pensei, eu não quero partir deixar isso, que sirva, né? Deixar isso de inspiração, né? Com certeza. Acho que um dos motivadores que eu escrevo no livro, né, de que essa fase da vida que a gente pode inspirar outras pessoas, ou o que aconteceu com a minha mãe, né, que mudou totalmente a vida da nossa família, de que a gente não sabe o dia de amanhã, então... fazer agora, né, prima? Fazer agora. E daí o teu convite
instigou que, então, deixa sair do papel, pelo menos, deixa sair do computador, do celular e transformar. E eu acabei de me lembrar, tem que entrar para esse Guinness Book aí, que foi teu primeiro podcast, então, né? Já vai, exato. Daí tu vai inventando de tudo. Mas uma das regrinhas é que eu preciso conhecer a pessoa. Ou pode ser teu conhecido. Então, quando eu começo a perguntar, quem foram as pessoas famosas que tu conheceu? É incrível. Tu vai encontrar, sabe? Todo mundo tem alguém. Só aquela sessão pode ser maravilhosa. Tem um livro que fala que todo mundo está conectado através de 7 pessoas. Eu já vi isso. Tu já ouviu falar? Bem interessante é muito interessante. Sim, que tu consegue chegar numa pessoa famosa através de 7 contatos que tu tem. Exatamente. Isso eu acho bem interessante. Isso. Exatamente. Maiores surpresas da minha vida. Tá aqui o textinho só, né? Mas... uma lida aos meus 18 anos, o casamento, blá, blá, blá. E daí, maior visita surpresa do Brasil aqui no Reino Unido. Visita surpresa da minha amada prima, que simplesmente apareceu no Sky Dome, onde a gente estava fazendo um curso de patinação no gelo. Quase me mata do coração. Durante a aula de patinação no gelo. Simplesmente demais, inesquecível. Naquele dia foi... Não sei como que o pessoal foi perguntar que tinha acontecido, acharam que eu tinha tido um ataque cardíaco. É que a Michi, ela, eu acho isso máxima, a pessoa mais espontânea, acho que eu conheço. E aí ela dá os gritinhos dela, né, de alegria, de euforia e tal. E eles estavam andando assim, né, na pista e tava muito frio. Eu cheguei lá com a malinha de mão e combinei tudo com a Sofia, ou com a Gaia, não lembro se foi com a Sofia ou com a Gaia. E aí fui, né, parei lá no lugar, né, de Uber, cheguei lá no lugar, e aí eu não enxergava, eu não te via, eu pensei, onde é que tá a Michi, né, eu não tô conhecendo ela, né, mas daqui a pouco eu vi a Sofia, sabe, eu disse, aquela lá é a Sofia, mas eu não tava vendo, tu tava com uma touca de lã. Gelado, né? Tava com uma touca de lã. E aí, o mais engraçado foi que tu se assustou de mim e eu me assustei de ti. É isso que deixou a cena engraçada, porque quando tu chegou muito perto, tu viu que era eu e eu vi que era tu, e daí as duas gritaram, e daí as pessoas, né, os ingleses são... Eu abandonei o curso. Os ingleses são muito mais reservados, e daí tu começou a gritar e saiu correndo, porque tu não conseguia me abraçar, tinha um vidro. Tu saiu correndo e quase caindo no patins de gelo. Ai, mas foi demais, foi assim. Aí até tu me abraçar e as pessoas ver que era uma coisa boa, não foi uma coisa ruim, né? Foi uma coisa boa, foi engraçado. Mas eu jamais vou esquecer. De repente, né, tu tá lá num ambiente, se tu tivesse chegado em casa, também seria maravilhoso, mas eu jamais esperava num lugar onde nós estávamos, de ver a minha prima amada, de repente lá, e daí eu vi, sabe, aquela coisa que tu não acredita, de repente eu, não vou gritar aqui, senão vão ficar surdos, né? Tu lembra qual foi a primeira pergunta que tu me fez? Como que tu sabia que Como que tu chegou aqui? Exato. Como é que tu veio, né? Como que tu podia estar lá, sabe? Ai, foi legal, foi muito show. Ainda bem que eu era mais nova, senão já não sei se não teria. Isso faz quanto tempo? 5 anos, 6 anos já? Eu acho. 6 anos. Eu queria ter pego as fotos. Mas foi show demais. Mas que legal. Mas, enfim, e, por exemplo, só essa coisa do Guinness, né? Daí tu vai conversando com as pessoas, e um fato muito bacana, que daí tem essa sessão da família e de amigos e conhecidos, né? Daí eles, né, a questão de em números e tal, o pessoal tá me mandando, a amiga que mais fala línguas, o mais alto e o mais baixo, a pessoa que mais casou nesta vida. Olha só, tem mais... isso. É bem criativo. E daí, assim, só eu fui perguntar para uma... Eu adoro as conexões e acho também, por exemplo, de brasileiros, né? Tem muitos, quando vou para o exterior, não quero falar com brasileiros. Não, a gente tem tanto umas trocas tão lindas, uma comunidade que a gente pode se ajudar bastante. E daí eu conheci uma brasileira, a única brasileira que eu conheço lá que gosta de correr, como eu, já fez, né, meia maratonas e tal. Uma das coincidências maiores da minha vida também foi encontrar o Drauzio Varela na maratona de Londres, lembra? Eu me lembro que tu postou uma foto, eu achei, nossa. Eu tava correndo com a bandeira do Brasil. Eu vi que aquele senhor sorriu pra mim. Eu pensei... Eu conheço, mas não pode ser, deve ser, né, alguém nasceu. Enfim, daí eu continuei, e daí quando eu terminei,
Ele é bem mais velho que eu, tem 80 anos, tá fazendo 80, acho que ele tinha 79. Eu vi ele de novo falando com uma brasileira, em português, com a esposa. Eu vi que era ele. Eu tirei uma foto dela. Nossa, imagina que legal. Ai, muito show. E daí essa brasileira, porque eu fui falar do livro Guinness da minha vida, que eu tô falando, né, não trabalhando 100% do tempo, um pouquinho mais de tempo para os projetos pessoais, eu falei para ela e ela apareceu no livro Guinness. Olha só. No maior... Recorde brasileiro e sul-americano de maior formação em queda livre, 102 paraquedistas. E ela apareceu no livro. Que demais! Fantástico. Enfim, né? Então tem ela, eu conheço ela já tá lá como top, né? Porque... Que bacana, nossa. Mas enfim, é uma Mas coisa... E quando a ideia é homenagear, de alguma forma, vocês são a primeira equipe que eu conheço que faz podcast. Já podem entrar no meu livro. Viu que legal? Ai, que privilégio, hein? Que bacana, muito show. Eu achei incrível essa ideia e acho que é uma deixar dica, o registro, né? É uma dica show para as pessoas refletir sobre a própria vida, sobre o seu legado e tudo mais, né? Muito bacana. Que legal, prima. Olha, tem que ser alguns podcasts mesmo, já tá um tempo. Eu te falei que o tempo voa. A gente já tá falando, poxa, um tempão aí, mas é que o papo tá bom, isso é ótimo. Eu queria te fazer mais 2 perguntas ainda, que são bem, bem importantes aqui. Olhando para trás, assim, pensando na tua carreira e também, né, na tua vida pessoal, o impacto que tu teve de alguma forma, o que tu considera que é o teu legado, pensando na Piccadilly ou além, enfim, o teu legado? Lógico, quando tu fala, eu penso sempre, né, o maior legado, pensando em quem veio antes, né, tudo que eu aprendi com o vô, o pai, meus pais, meus tios e todo mundo, né, então esse legado, mas sim, né, nós não somos eternos, que eu possa deixar alguma coisa também, né, e que seja isso, né, da importância e do quanto é importante a gente cuidar e se conectar com o outro, de inspirar outras pessoas, né, com uma alegria, se tu tem essa possibilidade né, na brincadeira, de fazer momentos... a vida não é tão fácil muitas vezes, né, de deixar essa alegria, de repassar isso, e dessas conexões que são tão importantes, né, se eu puder instigar outras pessoas e que elas possam ter uma vida ainda mais bacana, né, fazendo o mesmo, né, para mim é uma dádiva, né, ter podido ter, especialmente na exportação, e todos que passaram por aqui. Por exemplo, hoje de manhã eu queria pedir algumas coisas e estava conectada com gente que estava naquela fotinha do escritório lá de quantos anos? 30 anos. Não. Mais? 30 foi quando eu fui para... Isso é 40. Eu tinha 10 anos. Imagina. 44 anos. E tu tem contato dessas pessoas? Eu tenho algumas no WhatsApp. Isso que eu acho incrível. A Sueli, o Ruger, do meu primo Márcio, tá ali, o Ayrton. Olha. Sim, né, de estar conectada, porque a vida é isso, né, e, enfim, e dos clientes pelo mundo, né, às vezes eu brinco, né, e hoje lá fora, isso me faz tão bem, né, alguns clientes que são como pais ou avós, já que a gente não tem, né, como o Sr. Jorge, a Dona Blanca, sim, parcerias Costa Rica, de parcerias décadas, de uma vida, né, que fazem a história da empresa e a nossa. Que legal. Enfim. Com certeza, prima, teu legado eu acho que essa alegria, essa tua energia, esse teu lado humano que tanto contagia e une. Então, acho que tu sempre teve tu sempre teve, continua tendo um papel fundamental, assim, na família, esse papel de conexão. De conexão, que eu adoro, né? Eu faço porque eu amo. Quando tu vem, eu digo, a Michi é a única pessoa que consegue reunir o maior número de pessoas, porque todos, olha, é quase uma missão impossível, sempre alguém tem alguma coisa, mas que consegue juntar maior número de pessoas, né, para confraternizar. Então isso eu acho incrível. E se eu puder complementar, eu decidi e inspirada por ti, muito, né, prima, que né, a gente diz que a gente só pode evoluir
né, com o tempo, e que bom, deveria ser assim, né, que eu decidi que nessa fase, então, da minha vida, eu quero conectar, usar esse network para o bem, para ajudar, por exemplo, coisas simples. Lá na enchente eu percebi como as pessoas são boas. Quando a tragédia que aconteceu aqui, o pessoal me ligou, me perguntou, queria saber se podia ajudar, e daí eu fiz meus bolos lá, gente, quando tem o grupo de corrida, quem tem a Niver, todo mundo conhece o bolo. Até Sonho de Volta eles conhecem, né, porque minha mala vai cheia. E daí eles todos contribuíram um valor e eu mandei para cá. Através ali da Amifest, a Lolo, e daí eu percebi que eu posso usar essas conexões pro bem. Tu sabe que eu tô trazendo as camisetas, né? Sim, minha mala vem cheia de camisetas de corrida, porque quem corre... Sim, cada corrida é uma camiseta. E são como novas. E os jovens, qualquer pessoa daqui, se vem uma coisa escrito UK, a bandeira né, ou em inglês, que todo mundo gosta, né, especialmente crianças e tal. Ai, tá sendo tão lindo, prima. Estão sendo leiloados, né? As camisetas, né, eu achei muito bacana essa ideia. Uma escola de Três Coroas e a prof disse, tu não imagina o que significou essas camisetas para essas crianças. Aqui no SEMAI, que é esse projeto do turno inverso, eu fui conhecer ontem, eu levei umas 50 camisetas. E daí eles dão para as crianças que são de famílias mais necessitadas, e eles têm esse programa de a criança poder estudar no turno inverso, prima. Imagina. Lindo. Eles têm aula de culinária, têm aula de dança, têm aula da cultura alemã, robótica. E uma coisa simples, e daí a gente conecta UK, Brasil e igrejinha, o pessoal... Muito legal. E daí uma menina disse, mas onde fica a Inglaterra? Eu disse, ok, a gente no próximo cartão, eu fiz um cartão, né, das fotos dos corredores do UK, a mala cheia, e tipo a Carlinha ali, né, eu tenho umas 4, 5 pessoas, a Lolo também tá ajudando. E daí tu conecta, tu cria interesse, e talvez para uma criança estudar um pouco mais, enfim, então eu tô usando essas... pro bem, né, de fazer coisas que fazem bem para as pessoas e ajudar, né, acho que a gente tem tantas conexões, se alguém quer, às vezes muitas pessoas me procuram com dicas para poder morar lá, ou eu decidi falar um pouco mais sobre essa fase da mulher, né, se eu posso ajudar, então eu tenho um projetinho que eu vou te convidar para tu me entrevistar quando a gente lançar ele. Muito show. Topas? Eu vou te passar convite aceito. Maravilha. Obrigada, prima. Ai, muito show. E tu viu quantas vezes a gente fala show, né? Por isso que o nome é Papo Show. É um vício de linguagem, porque não, acho que eu já contei isso num dos primeiros lá, mas é um vício de linguagem. Muitas pessoas têm vícios de linguagem. Descreve muito bem, e eu tenho esse vício de linguagem, de dizer show pra tudo, assim. E aí a gente fala, mas é impressionante. Então, muito show, prima. Muito show pra ti. E a última pergunta que eu queria te fazer... pensando no propósito, então, do Papo Show, lembrando, para quem, né, tá nos assistindo, é deixar um legado para as próximas gerações. Então, eu queria te perguntar, assim, qual a mensagem que tu gostaria de deixar? Quando eu falo próximas gerações, eu não tô falando das gerações da Picadilha, é para as próximas gerações num todo, enfim. Mas qual é o conselho ou a mensagem que tu gostaria de deixar para as próximas gerações que forem assistir no futuro aí esse Papo Show? Bem, de viver a vida intensamente, né? De qualquer que seja a sua crença, né? Na força de uma força maior, Deus, de ser grato pela vida. Porque problemas vêm e vão, né? E de curtir ao máximo, de aproveitar cada oportunidade que pode, de ter essa visão positiva da vida. Eu sei que não é fácil, né? Eu não tô feliz toda hora, né? Muito pelo contrário, né? Outro dia. Então, mas de que... né, de valorizar a família, os amigos. A gente não leva nada físico dessa vida, né? O que a gente leva são o que a gente faz pelo outro
E as experiências maravilhosas, né? Os momentos que a gente curte de estar presente lá. E de se conectar, de perdoar, né? É hoje tão difícil. Né? Enfim, então, acredito, né, de a gente buscar constantemente evoluir, porque todos nós aprendemos todos os dias. Com certeza. Né? Poderia fazer outro podcast só com dicas, né, prima? Mas, assim, pensando né, de que a vida é uma só, né? E que a gente tem que ter, independente da idade, né? De aproveitar o máximo, criar. Minha sogrinha lá na Inglaterra, infelizmente meu sogrinho faleceu, né, eles tinham combinado que ela deveria curtir a vida. Ela tem um namorado de 86, ela dança, ela faz mais atividades que nós socialmente. Os jovens, né, tem um mundo pela frente. Nunca é tarde para recomeçar, né? Nunca é tarde para recomeçar, né? De aproveitar a vida mesmo, da maneira melhor possível, eu acho. Nossa, tu me ensina muito isso. Eu realmente aprendo muito sobre isso contigo, nas vezes que eu tenho a oportunidade de estar... Apesar de ser pouco tempo sempre, né? Tu morando longe, mas eu sempre te senti muito próxima de mim. Tu sabe o quanto eu te amo, o quanto tu sempre me inspirou desde criança, né? A prima mais experiente, a gente olha, uau, né? Minha prima mora fora, olha como ela se relaciona. Sair comigo pras nights. Eu só podia sair com ela. Eu não pude sair nem um dia antes de completar 15 anos, me lembro disso, e eu só podia sair com a Micheline, imagina, foi meu Deus do céu. Influência, eu espero, né? Não, aqui com nas certeza. Cartinhas ela conta quando ela conheceu o meu gato, professor de inglês. Essa parte aí deixa limite, não deixa de lado essa parte aí. Ai, somos comadres, né? Somos comadres, a bênção de estar próximas do Tu e do Davi, que eu sinto também, e tu da Sofia e da Gaia. Então isso é a vida, né? Prima, muito obrigada. Olha, foi assim um papo maravilhoso. Tenho certeza, quanta dica bacana. Tenho certeza que o pessoal amou esse bate-papo. Quero agradecer por terem nos acompanhado em mais esse episódio. Lembrando, quem não se inscreveu ainda no nosso canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho para não perder esse conteúdo e nos ajuda a compartilhar com o maior número de pessoas para que a gente possa cumprir com o nosso propósito, que é deixar um legado aí para as próximas gerações, contando histórias que inspiram, encorajam e emocionam. Michi, obrigada, prima. Eu amei esse momento aqui. Um privilégio, um orgulho. Obrigada pelo convite. Obrigada, prima. Então, gente, muito obrigada mais uma vez por nos assistirem e a gente se vê no próximo episódio do Papo Show.